O motorhome da Audi, que durante a fase de planejamento e entrada na Fórmula 1 era visto como o epicentro de uma nova era de eficiência e tecnologia alemã, transformou-se, nas últimas semanas, em um ambiente de uma tensão quase palpável. Para quem circula pelo paddock, a mensagem é clara. O projeto que deveria revolucionar a categoria está encontrando obstáculos imprevistos, e o homem que carrega a responsabilidade técnica e estratégica dessa operação, Mattia Binotto, encontra-se sob uma pressão crescente. Com o seu cargo sendo questionado de forma cada vez mais aberta pelos corredores da sede em Nürburgring e pelos escritórios corporativos da montadora em Ingolstadt. O que parecia ser a contratação do século para a Audi, a expertise de um engenheiro que passou décadas dentro da estrutura da Ferrari, começa a ser vista por alguns conselheiros como uma aposta que não está entregando o retorno esperado, especialmente quando se considera o nível de investimento colossal que foi injetado para a entrada em 2026. A figura de Mattia Binotto sempre foi complexa. Um homem de engenharia, que subiu degraus na hierarquia da escuderia por meio do desenvolvimento de motores e da competência técnica, ele nunca se sentiu inteiramente confortável no papel de time principal. Uma posição que exige não apenas conhecimento mecânico, mas um jogo de cintura político que o esporte exige em níveis estratosféricos. Quando a Audi o escolheu, a lógica parecia impecável. Ele trazia o DNA da Fórmula 1, o conhecimento dos bastidores de Maranello e a experiência necessária para construir uma equipe do zero, utilizando a estrutura da Sauber como alicerce. No entanto, o que vemos agora é o choque cultural entre a precisão germânica, que exige prazos, metas claras, resultados mensuráveis, e a instabilidade crônica que frequentemente assombra a gestão de equipes na Fórmula 1. O descontentamento que começa a reverberar nos altos escalões da Audi tem raízes profundas na performance do carro de 2026. Esperava-se que a marca alemã, com todos os recursos à sua disposição e o tempo extra de preparação, chegasse ao grid não como uma equipe de meio de pelotão, mas como uma força capaz de desafiar o status quo logo no primeiro ano. A realidade, porém, tem sido mais dura. O carro sofre com problemas de correlação de dados, um problema que, ironicamente, Binotto enfrentou repetidamente durante seus anos como chefe da Ferrari. A falha em transformar a simulação de fábrica em performance real na pista é o ponto que mais irrita o conselho da Audi. Para os executivos alemães, a tecnologia não deveria ter margem para o erro que se vê na pista. Se o computador diz que o carro deveria ser veloz, a falta de velocidade na pista é vista como um erro de gerenciamento, de foco ou de liderança. Além do aspecto técnico, existe a questão da gestão de pessoas. Binotto é conhecido por ser um líder que prefere o consenso técnico, uma abordagem que, em ambientes de altíssima pressão como a Fórmula 1, pode ser interpretada como uma falta de pulso firme. Relatos internos indicam que a coesão da equipe tem sofrido. Engenheiros vindos da tradição suíça da Sauber e novos talentos contratados pela Audi estão, segundo informações de bastidores, divididos quanto à direção estratégica do projeto. Quando o chefe da equipe não consegue alinhar as visões de seus departamentos, a comunicação falha, o desenvolvimento estagna e o resultado final é um carro que parece confuso, sem uma identidade clara. Esse tipo de crise de identidade é fatal em um regulamento técnico tão novo e disputado quanto o de 2026. Há também o fator fantasma do passado. O conselho da Audi é composto por pessoas que observaram a gestão de Binotto na Ferrari. Eles viram as falhas de estratégia, as decisões questionáveis sob pressão e a incapacidade de proteger o time de críticas externas. A pergunta que circula em Ingolstadt é inevitável. A Audi contratou um arquiteto de vitórias ou apenas um engenheiro brilhante que não consegue gerir o caos da categoria? Se o projeto não apresentar um salto de desempenho nas próximas corridas, especialmente após a introdução de novos pacotes de atualização que foram prometidos como transformadores, a permanência de Binotto será insustentável. O conselho não tem a paciência histórica que a Ferrari costumava ter. Eles são uma montadora que precisa de resultados para justificar o marketing em torno da marca. A posição de Binotto também se fragiliza pela forma como ele interage com o público e com a imprensa. Em um momento de crise, a comunicação precisa ser assertiva e inspirar confiança. A postura defensiva ou excessivamente técnica de Binotto, que muitas vezes parece minimizar os problemas ou culpar fatores externos, tem desgastado a sua imagem perante os patrocinadores e os torcedores da marca.
Em uma era onde a transparência é exigida, a falta de uma narrativa clara sobre onde estamos e para onde vamos faz com que o projeto pareça estar à deriva. A audiência, os investidores e até mesmo os pilotos da equipe precisam sentir que existe um capitão no comando, e essa percepção de controle tem se esvaído corrida após corrida. Não podemos ignorar, também, a sombra dos competidores. Equipes como a Red Bull, que enfrentam seus próprios desafios, e outras marcas que estão investindo pesado, não estão paradas. A Audi corre contra o tempo. Se eles perderem a janela de oportunidade de 2026 para se consolidarem como uma potência, o prejuízo não será apenas financeiro, será de reputação. E, na cultura corporativa alemã, quando um projeto de alto nível falha, a primeira cabeça a rolar é quase sempre a do responsável máximo pela operação. Binotto sabe disso. Ele sabe que cada volta na pista é um teste para o seu emprego. A pressão que ele sente não é apenas a pressão de ser competitivo, é a pressão de saber que, para muitos, ele já é um dead man walking dentro do organograma da equipe se o pódio não se tornar uma realidade em breve. A dinâmica interna com os pilotos, como Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, também é um fator crítico. Pilotos de Fórmula 1 são movidos pela crença no projeto. Se eles começarem a sentir que a liderança da equipe não tem o plano certo ou que as decisões técnicas estão sendo baseadas em escolhas erradas, a motivação cai drasticamente. Um piloto desmotivado não extrai os 110%.